Olá, veja agora o Jornal Panorama, que traz as notícias do Parlamento Capixaba. Chegamos ao fim de uma semana de bastante atividades na casa e um dos temas de grande repercussão foi o avanço da Covid-19 no país. A gente vê agora como foram os debates em plenário com a repórter Larissa Lacerda, que traz um resumo dos trabalhos. Nesta semana, o aumento do número de casos e de mortes causadas pela Covid-19 pautou os discursos dos deputados em plenário. Os parlamentares criticaram o negacionismo e a falta de gestão do governo federal no enfrentamento à pandemia. Infelizmente, algumas pessoas importantes de instituições nacionais nunca acreditaram nessa pandemia. Usaram o negacionismo. Usaram muitas vezes do deboche. E a população brasileira não merece isso. Contra-informações. E hoje percebemos o caos que é a situação no Brasil. Passamos de 255 mil mortes. Tem pessoas que acham que é mais significativo liberar comércio aqui ou ali, em detrimento da tragédia, do genocídio que está acontecendo com a população brasileira. Somos defensores do SUS. Está praticamente colapsado pela irresponsabilidade com a vida humana demonstrada pelo governo federal. E pior ainda, não é um governo federal solto, especialmente pelo presidente da República. Tenho medo, como mãe, como cidadã, como avó, como bisavó, de que se chegar dezembro, não tenhamos chegado à assombrosa casa de 500 mil brasileiros e brasileiras assassinados pela incompetência e pela total desrespeito com a vida humana. Os deputados ainda reforçaram a importância das medidas preventivas contra o coronavírus. A coisa está agravando cada vez mais, muita gente está morrendo, vai morrer muita gente ainda. A vacina vai demorar, até vacinar a população alvo, a vacina vai demorar. Então as medidas necessárias terão que ser tomadas. E essa dos secretários estaduais que estão nesse momento entrando em entendimento para que façam um lockdown durante a noite, é preciso também que a população colabore. Eu acho que não deveria ser por lei, não deveria ser na marra, como diz a gíria, mas a consciência da pessoa que deveria saber que o afastamento é muito importante, evitar a doença. Nós estamos pagando agora o preço da irresponsabilidade, sobretudo no final do ano, nas festas de Ano Novo e durante o verão. Hoje eu ouvi um especialista dizendo que talvez março seja o mês mais triste da história do Brasil. E isso não está descartado. Então, assim, a população, e isso é notório, a gente vê às vezes isso no dia a dia, como a população relaxou em relação aos métodos de cuidados que a gente deveria ter. E agora, mais do que nunca, porque não existe outra solução. Ou a gente torna todos esses métodos rigorosos, ou é daqui para uma coisa muito pior, e não está descartado que o Espírito Santo venha passar o que os outros estados estão passando também. Ainda durante as sessões desta semana, 10 novos projetos começaram a tramitar. Entre eles está a proposta que autoriza o Departamento Médico Legal, os Serviços Médicos Legais e o Serviço de Verificação de Óbito a promoverem a captação de córneas no estado. A iniciativa é do deputado delegado Danilo Baiense. De 2006 a 2019, funcionou dentro do Departamento Médico Legal o banco de olhos para a coleta de córneas. Nós sabemos que esses órgãos têm que ser tirados muito rápido, são 6 horas apenas, e entram no Departamento Médico Legal, nos SMLs e no SVO, cerca de 7.000 a 7.500 corpos por ano.
São muitas córneas que estão sendo perdidas, porque desde 2019, o SVO e o DML, assim como os SMLs, não têm feito essa captação de órgãos. Então, nós fizemos uma indicação, nenhuma providência foi tomada por parte do governo do Estado. E agora apresentamos aqui na Assembleia um projeto de lei para que torne lei a exigência desse contato imediato com as famílias para que possam ser doadas as córneas. É muita gente no estado do Espírito Santo precisando de córneas e são muitas córneas jogadas aí, enterradas, né, com essas vítimas cujos familiares gostariam de que fossem doadas. Destaque também para o projeto do deputado Marcelo Santos, que cria o programa Código Sinal Vermelho para combate e prevenção à violência doméstica. A iniciativa é baseada na campanha do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva as vítimas a pedirem ajuda em farmácias. Com um X vermelho na palma da mão, feito com caneta ou mesmo com batom, a vítima sinaliza que está em situação de violência. Ao identificarem o sinal, os atendentes das farmácias aderidas à campanha ligam para o Disque Denúncia e reportam a situação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Larissa. A falta de perito criminal para atender aos servidores de medicina legal no interior do estado também foi tema de debate na casa. Deputados se revezaram para falar sobre o problema e cobrar solução do governo do estado. Essa indicação aqui é uma reivindicação da sociedade de Linhares. Nós temos um problema seríssimo aí em questão médico-legista. A cidade, toda vez que vira e mexe, temos problema lá, tem que vir médico legista de outros municípios. Isso é um caos para o nosso município. Essa indicação vai resolver o problema de várias cidades, não só de Linhares. Colatina se encontra na mesma situação, Linhares, Bananal, Soretama. Nós temos falado aqui desde o início desse mandato que a situação da Polícia Civil é precaríssima. Em 1990 nós tínhamos 99 auxiliares de perícia médica legal, hoje nós só temos 31. A população pulou de 2 milhões e 400 para mais de 4 milhões. Médicos nós tínhamos 90 médicos, hoje nós estamos com 30 e alguma coisa, pouco mais de 30 médicos. Existem situações e determinados dias que nós não temos médicos em nenhum dos 3 SMLs do interior do estado. Todos aqui são testemunhas. No ano passado, quando um cidadão teve um filho assassinado no noroeste do estado, ele teve que vestir o uniforme de auxiliar de perícia médica legal para poder liberar o corpo do seu próprio filho. A indicação é muito importante, mas sem concurso público nós não vamos conseguir chegar a bom tempo, deputado Marcelo, porque não somente com relação aos médicos legistas e auxiliares de perícia médica legal, o médico ganha aqui, o médico legista ganha uma insignificância desse estado. O médico ganha um pouco mais de R$5.000 por mês, enquanto o médico da Secretaria de Saúde ganha mais de 10. Porque a gente tem recebido reclamações direto. O pessoal está indignado com o problema de que na hora que a família precisa muito de estar ali adiantando, dando celeridade ao processo de necropsia de um ente querido, tem essa dificuldade enorme por falta de legista. É um problema corriqueiro no interior do estado e na hora que as pessoas mais precisam, que é a hora da perda dos seus entes próximos, dos seus familiares, é a hora que o Estado não se faz presente. Da mesma forma, nós temos dificuldade lá no município de Colatina e todo o interior, suas adjacências. E nós temos inúmeros casos. Todas as semanas nós somos demandados por pedidos de socorro das famílias enlutadas, cujos corpos ficam retidos nos SMLs do Estado do Espírito Santo por falta de estrutura. O salário é a metade, deputado Danilo, é a metade da tabela do que recebe um médico por 30 horas de trabalho na Secretaria Estadual de Saúde. Eu não entendo por quê. Se o trabalho é o mesmo, se o diploma é o mesmo, o curso de medicina é o mesmo, e o médico legista ele recebe na tabela 50% a menos em relação ao que é pago aos demais médicos da secretaria. E aí a gente já tem, infelizmente, deputado Marcos Garcia, a gente já tem preocupação
dentro do próprio trabalho do serviço médico legal, que vem aí o concurso, mas aí fica a pergunta, mas será que quem passar no concurso vai querer assumir? O deputado Adilson Espíndola teve aprovada a lei de sua autoria que permite às entidades públicas receberem até um salário mínimo por ano dos associados, o que era proibido pela lei estadual que foi alterada. A lei de utilidade pública estadual, que está em vigor nesse momento, não permite que as entidades tenham qualquer tipo de contribuição. Essa contribuição é uma contribuição pequena, muitas delas, pelos seus próprios associados para sua manutenção, pagar suas contribuições financeiras durante o ano, ter a sua contabilidade em dia. Então, qualquer contribuição que fosse R$10, não era possível conceder a utilidade pública estadual para essas entidades. Hoje, graças a Deus, agradeço aos meus colegas parlamentares pela aprovação desse projeto de lei, espero sancionamento pelo nosso governador Renato Casagrande, e assim que for sancionado, então essas entidades que recebem contribuições de seus associados até um salário mínimo, pode ser concedido o título de utilidade pública estadual. Essa utilidade pública estadual é concedida a entidades que prestam relevante serviço social à sociedade capixaba e que não tenha fins lucrativos. No caso de pagamento de boletos de contas em duplicidade, o consumidor deve ter o direito imediato à restituição. É o que prevê o projeto de lei de autoria do deputado Luiz Durão, que começou a tramitar na casa. Porque muitas vezes emite 2 contas de energia. Aí muitas vezes é um filho que paga e outras vezes chega na minha mão, eu vou e pago de novo. Então, se teve emissão de 2 pagamentos com a mesma conta, isso é duplicidade. Aí eu, tomando conhecimento disso, tenho que ressarcir esse dinheiro que eu paguei indevidamente. Automaticamente, eles não devolvem. Eles querem jogar para outra conta do mês que vem. E isso não é certo. Ele tem que ter um prazo para devolver esse dinheiro ou então pagar uma multa, porque é um direito seu. Se pagou em duplicidade, porque foi gerado em duplicidade. Então, você não pode arcar com esse prejuízo. Tem acontecido bastante. Muitas reclamações que a gente recebe e automaticamente a gente tem que lutar por essas pessoas que muitas vezes é uma forma de ser lesado. Porque se pagou em duplicidade, ela tem que ter imediatamente o retorno e não esperar mais um mês para abater numa conta de luz. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o assunto você encontra no portal da casa e também nas mídias sociais. TV Assembleia, mais perto de você, e agora no canal 3.2, aberto e digital.